Hoje temos um convidado que alguns de vós já conhecem, que é o Jorge Gomes, mas sobre ele vamos falar mais aqui um bocadinho, que é para ficar assim um bocado de suspense no ar, né? Queríamos só saudar especialmente as pessoas que vêm pela primeira vez e dizer-lhes que estejam à vontade, porque isto é uma associação cultural, como outra qualquer. Costumo dizer que em vez de jogar matrecos, fala-se espiritismo. Não há assim grande diferença, apenas no conteúdo. E não vai haver cadeiras a voar, nem nada, espero eu, nunca houve. E é uma associação calma, como todos nós, com os nossos defeitos e virtudes também tendemos a ser calmos. E vamos desviar o nosso pensamento dos problemas do cotidiano e vamos procurar concentrar a nossa mente na palestra que o Jorge vai trazer, para que assim possamos também dar abertura à equipe espiritual, para que possam chegar até nós, amparando-nos, intuindo-nos, fazendo pequenos tratamentos durante a palestra, mesmo que sem que nós nos apercebamos. O objetivo é que todos saiamos daqui hoje um bocadinho mais leves, mais esclarecidos, mais felizes e, quem sabe, até arranjarmos aí um ou outro amigo. Hoje vamos ter uma dinâmica diferente. Vamos ter a palestra do Jorge e depois um debate, perguntas e respostas. Enquanto houver perguntas, nós iremos, ou ele irá tentar responder, e depois iremos fazer o passe coletivo, isto é, a transmissão dos fluidos sobre as pessoas. Em vez de ser feita ali na salinha de passe, vai ser coletivamente, para que depois as pessoas que queiram porventura conversar com o Jorge tenham esse ensejo, está bem? Hoje veio cá porque veio fazer o lançamento do seu terceiro livro. O primeiro foi Além do Véu, são livros espíritas, são livros editados pela Federação Espírita Portuguesa e dos quais, obviamente, ele não lucra absolutamente nada, antes pelo contrário. Ele vem a expensas próprias aqui, para todo o lucro da venda dos livros reverte a favor da Federação Espírita Portuguesa. São livros baratos, embora com conteúdo. Este custa 5 euros. O segundo livro foi do Pós-Vida à Mediunidade e da Reencarnação ao Bullying, que também já fizemos lançamento cá. Ainda temos aí à venda, se alguém desejar, e se depois no fim desejarem também um autógrafo. Mas o motivo da noite de hoje é o lançamento nacional deste livro, Vozes do Outro Lado da Vida, Reuniões Mediúnicas de Esclarecimento. Um livro muito interessante. Eu estive a lê-lo e no início é feito um enquadramento da doutrina espírita, dos fenómenos mediúnicos, tal como Allan Kardec os referiu no livro dos Médiuns, e depois o Jorge coligiu aqui um conjunto de manifestações de pessoas falecidas que se comunicaram através de médiuns num grupo do norte do país onde ele colabora, na reunião mediúnica, e onde gravavam as comunicações entre o espírito que se manifestava através do médium e o esclarecedor, a pessoa que estava a conversar com o espírito. Então, tem aqui casos muito interessantes. Por exemplo, tem um capítulo dos adoentados, o capítulo dos acidentados, o capítulo dos portadores de deficiência, obsessores e afins, os religiosos, suicidas, diversos. E depois, na parte final, repesca um pouco do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns, onde explica a necessidade da educação da mediunidade, o porquê dos Espíritos dizerem isto ou aquilo. Eu confesso que, não é por ele ser meu amigo, mas fiquei muito agradado com este livro, pelo seguinte, porque ele serve a um público muito vasto.
É um livro que qualquer pessoa que não conheça Espiritismo pode ler. É um livro que nós podemos oferecer a alguém no dia do aniversário ou no Natal, quando nós temos o hábito de oferecer alguma coisa. Mas, essencialmente, é um livro para quem se interessa pelo Espiritismo, para estudar. E, principalmente, para quem trabalha numa reunião mediúnica ou para quem está a fazer um curso de Educação da Mediunidade. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que é isto? Como é que se falam com os espíritos? Como é que é essa dinâmica? E as reuniões mediúnicas são fechadas, não são fechadas por serem secretas, são fechadas porque são privativas. Portanto, são reuniões onde se fala da vida privada. Muitas vezes os espíritos referem coisas da vida privada de alguém por quem se está a pedir ajuda, e seria antiético estar a fazer uma reunião mediúnica em público, para além de não haver condições técnicas para isso. Então, este livro que a Federação Espírita Portuguesa editou está aqui à venda. Se alguém desejar, no fim, adquirir, ele custa 7 euros. Estes dois ainda temos à venda também, custam 5 cada um, são preços diferentes, porque este é mais volumoso. E depois, se alguém desejar também fazer um autógrafo, certamente que o Jorge não se furtará com muito prazer a esse trabalho, Amanhã haverá também o lançamento deste livro na Associação Cultural Espírita de Alcobaça, às 4 da tarde. E pronto, Jorge, olha, já conhece a casa, já conhece a maioria das pessoas, está à vontade, faz a gestão do tempo, está bem? A casa é tua. Então, muito boa noite a todos. Isto vai ser ligeirinho, certo? Agradeço toda a simpatia com que as pessoas generosamente nos recebem aqui, mas nós hoje, apesar de virmos fazer a apresentação deste livro publicado pela FEP, vimos sobretudo falar da doutrina espírita, que isso é que é importante. Nós nunca sabemos, no fundo, quando é que é a partida do bilhete que temos comprado para essa viagem. E é melhor assim, não acham? Eu prefiro. Quando for, a gente marcha. Então, este livro nós tivemos que o fazer porque ele não é um assunto novo, mas até é estranho porque é que não há mais gente a trabalhar nesta área. Mas isto tudo decorreu de uma formação que fizemos num centro, numa associação espírita pequenina, nos subúrbios do Porto. E quando chegámos à fase, depois da parte teórica, da parte da educação da mediunidade, começaram a surgir casos que nos diziam a par e passo, há uma série de pessoas que partiram, estavam em confusão, a reunião era para isso, para ajudar essas pessoas a perceberem no plano espiritual, a visualizarem e ouvirem quem os podia ajudar. A dada altura, quando eles percebiam que já tinham partido e não tinham dado por isso, então eu posso ir avisar a minha família e tal, tenho que avisar que eles julgam que eu morri, porque às vezes os amigos espirituais passam-lhes o funeral e eles então veem que são eles que estão, e aquilo já foi há anos, é como se adormecessem. E depois outros dizem, mas então, quando já estão a ver os amigos espirituais e a serem encaminhados, então isto é segredo, como é que nós não sabemos disto? Nós sabemos que eles nunca se interessaram em vida pelo assunto. E se alguém fosse falar com eles, eles descartavam porque achavam que ia ser charlatanice. Existe também, mas não é sempre assim. Então, com base nesses apelos, se eu posso ir dizer à minha família como é que isto não se sabe, não se percebe, como é que não se sabe uma coisa destas, não é? Nós sentimos que havia como que um apelo indireto para se passar isso ao público. Podia-se passar num jornal, mas seria de uma forma muito fragmentada, não é? Podia-se passar num livro, que seria uma coisa mais consistente. E então foi isso que nós resolvemos fazer a partir dos registros de áudio, não é? Que íamos fazendo de todos os casos da reunião. Quando nós temos um médium a ser gravado com um gravador banal, não é difícil transcrever a história do princípio ao fim para o computador. Mas quando de repente, a meio de uma manifestação mediúnica, começa outro médium também a ser atendido, não é?
os sons sobrepõem-se e houve muita coisa que teve que ficar de lado porque não fazia sentido transcrever uma coisa até meio. Portanto, só pegámos em alguns dos casos durante estes 2 ou 3 anos. Mas uma pergunta é fundamental antes de chegarmos aqui a este campo em que estávamos a abordar. Há evidências de facto que a vida continua? Quem é que nunca ouviu aí na rua algum conhecido, ou em conversas de família, nas festas de aniversário ou o que seja, alguém dizer, eu até acreditava se alguém viesse dizer como é que é morrer, não é? Como é que é chegar à vida espiritual. Quem é que nunca ouviu isso? Acho que já todos ouvimos, não é? E voltaremos a ouvir, só que dá dó ouvir essas coisas quando nós temos reuniões de ajuda em que atendemos casos assim. Nós e tantas associações espíritas pelo mundo fora têm reuniões em que ajudam pessoas que partiram e que muitas vezes nem deram por isso. Existem muitas evidências, mas há livros publicados que são de facto singulares e algum exemplo tínhamos que dar. Há este livro Jovens no Além, que no fundo são cartas mediúnicas naquela fase em que o médium Franciscano Xavier atendia aquelas multidões de pais e de mães que vinham de alguma forma na esperança de receber uma carta do filho que partiu num acidente de viação ou por outro tipo de qualquer, não é? E havia muitos casos, alguns dos mais interessantes estarão nestes 2 livros, em que o médium naquela multidão, sem conhecer ninguém, começa a psicografar, atuado por um jovem desencarnado, que dá pormenores de família, às vezes dá informações que os pais acham que aquilo não está correto e mais tarde vêm a ver que afinal era como estava na carta mediúnica, em que há de facto ali assim muitas evidências de que a vida continua, que a nossa personalidade se mantém como é depois de largar o corpo físico, e isso só por si só não vê quem não quer, não é? Então no livro nós tínhamos que era importante escrever não só para gente que já conhece o Espiritismo, mas abrir isto a outro tipo de pontos de vista. E então tivemos que contextualizar, não é? Explicar o que é a reunião, para que é que serve, as condições em que é feita, e depois fizemos uma segunda parte com mais de 2 dezenas de casos diferentes, agrupados pelos itens que o Lucas referiu há bocado, que mostram o que nos pode acontecer ou não nessa circunstância, já que nem todos os que partimos vamos estar necessariamente em situação difícil, não é? E no final havia que fazer alguns comentários sobre situações que ocorreram no sentido de as explicar durante essas manifestações. Basicamente é isso. Então nós também temos, só para enquadrarmos melhor o assunto, anualmente numa associação com que colaboramos no Porto, um curso básico de Espiritismo. E há cerca de 2 anos, na turma que iniciava, nós resolvemos pegar no papel e no lápis e tomar nota das respostas a esta pergunta. Se a vida continua após a morte, será que acreditar em Deus ajuda a que a gente se dê bem? E no início do curso, as pessoas presentes, algumas ficaram quietas, são os que se abstiveram. Outros levantaram o braço, 4 disseram que sim, e quando foi perguntado se não, 16 disseram que não. Pronto, isto de turma para turma pode variar, como é evidente. No entanto, é compreensível que digam que não, não é? Porque já houve tanta gente a dizer que acredita em Deus e a ser tão cruel para o seu semelhante, não é? Ao longo da história, que realmente não é por aí que ninguém vai a algum lado. Já houve a Inquisição, já houve as Cruzadas, já houve outras coisas, não é isso? E fizemos uma segunda pergunta que era esta: se a vida continua após a morte, será que acreditar que a vida continua pode ajudar a quem parte se venha a dar bem no plano espiritual? E as respostas que tivemos foram: 21 acharam que sim, que saber ou ter a noção que a vida continua após a morte do corpo físico pode ajudar a que a gente se dê bem. Mas houve 4 que disseram que não adiantava nada. Bem,
mediante 2 ou 3 anos, creio que são 3 anos, neste caso de 70 casos transcritos, não transcrevemos todos, 70 casos atendidos, todos eles necessitados de auxílio, e também, quanto ao saber-se, ou ter-se noção que a vida continua após a morte do corpo, nos 70 casos atendidos, houve 29% que sabiam já estar no plano espiritual, mas ainda precisavam de ajuda, não estavam a conseguir perceber bem o que é que se tinha passado. Mas sabiam que já tinham deixado o corpo. E, no entanto, houve 71% que não faziam a menor ideia que tivessem partido. É compreensível porque muitos de nós, até que aconteça esse momento, não temos sequer noção que temos corpo espiritual, não é? Os espíritos ensinam-nos que nós não somos o corpo que apalpamos, não somos o corpo físico, não é? Nós temos um corpo físico. E não sabemos muitas vezes, quando partimos, que temos um corpo espiritual, mais diáfano do que este. Quando este corpo dorme, por exemplo, pode haver a exteriorização do corpo espiritual. Mas nós também não somos o corpo espiritual, nós temos corpo espiritual. Nós somos, sobretudo, espírito, que é quem pensa, quem sente, quem decide, não é? É a inteligência que age, a sensibilidade que sente. Então, quando eles se manifestam, eles sentem o corpo espiritual, que para eles é tão denso como o nosso. Daí que eles achem estranho já ter partido, porque continuam vivos. Não é? O morto, em princípio, não continuaria vivo. E têm corpo espiritual que para eles tem a densidade. Portanto, não é tão estranho como isso. Mas será esta coisa da mediunidade, essa sensibilidade de podermos comunicar com aqueles que partiram, uma novidade? Se tivermos em conta a história? É evidente que não. Eu não sei se aqui alguém se lembra de 2 anos, há muito tempo, em que houve o chamado ano propedêutico. Alguém se lembra? Que tem um nome assim, tipo prolegómenos. Propedêutico. Quem é que se lembra? Ainda é algum. Os mais novos não se lembram. Graças a Deus. Era uma espécie de transição, depois do 25 de Abril, do ensino secundário para o ensino universitário. E era dado pela televisão, funcionou 2 anos. E então, eu não tinha filosofia na altura, mas eu achava piada e já me interessava muito pelos estudos do espiritismo. Assistia às aulas de filosofia e gravava com aqueles radiogravadores grandes, que era o único que eu tinha, não é? Que os meus pais me tinham dado. E gravava, assistia e gravava, para depois ouvir com mais atenção. E então, qual não é o meu espanto, quando eu ouço um professor de filosofia numa aula dizer que o Sócrates sábio, há cerca de 400 anos antes de Cristo, falava com o seu daimon e nem sempre nas discussões que tinha com ele concordava com o que ele lhe dizia. Nós sabemos que nessa altura daimon significava espírito, gênio, não é? E tanto fazia que fosse bom ou mau, tivesse boas ou más intenções, era daimon na mesma. E nós percebemos, ele inclusivamente o professor descreveu, que ele via como uma espécie de sombra translúcida que lhe aparecia às vezes e com quem ele debatia alguns problemas, algumas dúvidas. Não era mais do que um amigo espiritual dele, não é? Portanto, o Sócrates tinha evidência e ouvia o que esse espírito lhe ia dizendo. É conhecidíssimo o caso de Joana d'Arc, não é? Século XV. Quando havia aqueles conflitos terríveis entre a Inglaterra e a França, ela teve vidência, teve audiência, teve premonições e existem filmes, existem livros sobre isso, não é? Também mediunidade. E o caso mais expressivo que temos como contemporâneo é sem dúvida o do médium Francisco Cândido Xavier, não é? O homem psi no século XX. Portanto, não é novidade nenhuma. É importante também distinguir espiritismo de mediunidade. O espiritismo é uma doutrina, não é? É uma palavra nova, um neologismo que foi criado por Allan Kardec há 150 anos para designar um sistema filosófico novo de consequências morais, que não existia antes, sistematizado.
A mediunidade é uma sensibilidade, é uma forma, uma faculdade, não é? Que é neutra. O Espiritismo é uma doutrina e a mediunidade é o fenómeno que existe desde sempre. O Espiritismo não existe desde sempre, existe há 150 anos. No Livro dos Espíritos existe aquele item da escala espírita que eu confesso quando li a primeira vez. Aquilo saiu ligeirinho, que o livro é grosso, saiu ligeirinho e não me dei conta da importância da escala espírita. Mas quando nós vamos para os trabalhos práticos, nós percebemos que com todas as diferenças que nós temos na humanidade encarnada, é natural que quando desencarne, quando o corpo cai, falece e nós vamos para o plano espiritual, nada mude significativamente. Não passamos a ser nem deuses, nem semideuses, somos os mesmos, com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos e a mesma sede de aprender, não é? Portanto, existem todas estas categorias. E Allan Kardec agrupou, de acordo com as manifestações, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos para a frentex, que são os espíritos puros, são aqueles que a gente não vê bem porque estão muito distantes do nosso ponto evolutivo, não é? E então depois subdividiu as características deles entre impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores e nos espíritos bons, benévolos, sábios de sabedoria superiores. Nas reuniões mediúnicas que falámos há bocado, o que acontece é que é uma reunião privada, há pessoas que no fundo vão fazer a psicofonia dos envolvimentos que têm, de entidades espirituais que se manifestam, e há pessoas também formadas para atender os casos que se manifestam e ajudá-los, saber como ajudar, não é? E depois há uma equipa muito especializada que nós não vemos, que é a equipa espiritual, que é integrada por diferentes especialidades destes espíritos bons. Esses é que garantem de facto o êxito destas reuniões. Há coisas que dá para a gente fazer mais ou menos, por exemplo, eu posso vir cá falar e fazer uma palestra mais ou menos, mas nestas reuniões ou se faz bem ou mais vale estar quieto, senão pode dar para o torto, não é? Então resolvemos trazer um caso transcrito de uma dessas reuniões. Quando há o envolvimento, são os amigos espirituais que escolhem quem se vai manifestar, quem tem condições de receber ajuda. Nós não sabemos se é homem, se é mulher, a idade, qual é o problema que possa apresentar, não fazemos ideia, por isso tem que se ouvir primeiro, não é? Para saber como ajudar. Mas o médium entra em transe, tem expressão corporal, começa a falar e ouve-se. Ai senhor, isto. E quem está destacado para atender diz, estás com algum problema? E a entidade espiritual, através do médium, diz, estou, onde é que estou? Estás entre amigos dispostos a ajudar. Amigos? Ainda bem que são amigos. Não são ladrões. De uma maneira estranha, isto foi em 28 de outubro de 2014. Não. Por isso é que vieste cá, por sermos amigos. Diz o espírito, olha, tenho que ir para o hospital, tenho aqui o pescoço partido. Eu vou-te dizer, fui assaltado e levei tanta porrada, tantos pontapés que me magoaram aqui na coluna e no pescoço que eu... Ele diz isto com muita expressão de situação de debilidade, não é? E estás muito magoado? Estou. Tenho muita aversão, medo aos hospitais. Não deve ser caso único. Mas precisas de ser tratado, não é? Se tiveres calma, vais ver que os enfermeiros vão chegar a todo momento. Os enfermeiros é uma forma simpática de dizer os amigos espirituais. Diz o espírito, é melhor. Estava a ver se isto me passava, mas não passa. Isto aqui no pescoço, tens fé em Jesus? Tenho, mas mais ou menos. Então diz quem o atende, vamos pedir que fiques mais calmo, senão, quando chegarem os enfermeiros, ninguém te consegue tocar, tão nervoso que estás. E já agora, se eu desmaiar, diz-lhes que tenho aqui uns problemas na cervical. Não sei se às vezes a pegarem em mim. Não te preocupes, estamos aqui para ajudar. Diz o Espírito, sim, mas convém dizer-lhes que aqui assim, nesta zona toda, vou fazer agora uma oração por ti para te acalmares. Quem tem experiência nestas reuniões sabe que mesmo nos casos em que os espíritos estão tão fechados nas suas sensações,
que nem se consegue falar com eles e eles estarem com atenção ao que estamos a dizer. Uma prece espontânea, sincera, muito afetiva, não é? Muito autêntica, em menos de 1 minuto, tem uns efeitos fantásticos a nível de alívio das sensações, porque o espírito acaba por fazer como que uma descolagem do círculo vicioso mental em que se inseriu e começa a criar abertura para ser ajudado. E então é isso que se faz, uma pequena prece espontânea, sincera, muito cheia de afeto, e depois faz-se uma pausa, não é? Para ele recolher os benefícios, e insiste-se, estimula-se. Ora, vê se não está a aproximar-se quem te vem ajudar, para evitar a visão e a audição, não é? Nestas situações, muitas vezes, nós não vemos quem nos quer ajudar, nem vemos nem ouvimos. Estamos fechados, como se cavássemos abismos vibratórios no nosso problema. É uma situação mental. Diz o Espírito, não, estou para aqui deitado no chão, quando eles vierem, que metam logo uma maca por baixo, para me levarem direitinho, por causa do pescoço. Não vá algum osso estar ali partido. Eu vou ficar paralítico. Não vais ficar. Quanto mais te descontraíres, melhor. Vais ficar bom. Olha uma coisa. Já viste ao que uma pessoa está sujeita? Sabes que este mundo é mesmo assim. Diz o Espírito. Quando me roubaram, eu dava-lhes tudo. Só porque refilei um bocado. Põem-se assim a dar porrada, pontapés, quase me matam. Não sabia que já estava do outro lado. Mas depois temos sempre alguém que nos auxilia. A vida vai corrigi-los. Diz, se eles fossem apanhados, ainda chegavam primeiro a casa que eu. Não há justiça nenhuma. Há a justiça divina. Ai, a divina, isso. Existe uma lei de causa e efeito. O que se faz aos outros vem de volta. Isso, se houver justiça divina, é quando formos todos para outro mundo. Não, acontece também deste lado da vida. Há pessoas que pagam, diz ele. Já tenho visto. Acho que eles ainda vão pagar. Aquilo é rapaziada. Eles têm muitos anos ainda. Ainda lhes vão fazer pior. Não fiques revoltado, não odeies. Isso não ajuda. E estás a falar de Deus, como se eu agora fosse perdoar-lhes. E por que não? Porque não? Se pudesse, fazia-lhes pior ainda. Assim estavas quase a ser como eles. É vingança, defesa e vingança. Então uma pessoa é espancada e vai ficar assim? São assassinos. São assassinos, mas alguém tem de os ensinar. Se tu te revoltares, é mais difícil ajudar-te. Já estou farto de estar aqui, de pensar no que hei de fazer. Não podes fazer nada. Nem os conheço. Eles apanharam-me assim de repente, taparam-me a cabeça com um pano. Deixa isso, para começares a poder ver quem se aproxima de ti. Deixa-me ficar calmo. O que interessa agora é recuperar destas vértebras. Nem me posso mexer. Quando eles vierem, os tais enfermeiros, diz que estou aqui, sabes? Quando eles vierem, diz, vais vê-los primeiro que eu. Eu? Vais embora, é? Não, fico aqui. Então tenha-se cuidado, eu agradecia. Estou aqui neste sítio escuro, ele ainda nem percebeu que estava na sala de trabalhos. Escuro? Sozinho aqui? Mas porquê? Estás com os olhos fechados, é? Estou aqui deitado, nesta terra fria. Por que não abres um pouco os olhos para veres quem te rodeia? Para ver aqui estas noites de luar, ai meu Deus, se pudesse mexer um bocado aqui o pescoço, e podes. Ui, estou com medo, ai que peso, ai, chamaste a ambulância, o 112, não é? Ou é o 115? Antigamente era o 115, agora é o 112. Isso está tratado. A ver se eles descansam um bocadinho estas dores. Se vier o 112, eles dão-me já uma anestesia. Penso eu, se me tiram as dores, põem-me a soro e tudo, fico logo melhor, acho eu. Espero que isto seja só ossos deslocados. Não queria era ficar paralítico. Acho que estou a mexer bem as pernas. Tem fé. Tu és religioso, já estou a ver. Sim, eu não sou.
fiz tudo. Fiz a comunhão, casei pela igreja, mas só vou à missa quando o rei faz anos. És o chamado católico não praticante, não é? Isso. Há muitos como eu. Aquilo não dá nada a ninguém. As pessoas normalmente não interiorizam. Diz o Espírito, isso é muito subjetivo. Eu já podia ter ido para os Jeovás, tenho família lá. Andam lá todos felizes. Fazem o bem. Que bem, isso, as pessoas são as mesmas. São humanos. Tenta contemporizar. Diz o Espírito, eu tenho uma opinião muito própria sobre isso. As pessoas, tanto faz serem Jeovás como católicas, ou protestantes, é tudo igual. Dizem que os católicos vão para lá bater com a mão no peito e depois chegam cá fora e começam logo a porra e à massa. Isso é verdade, diz ele. Nem todos. Então não. É o povo. Ui, que alívio. Já estou a sentir melhor aqui no pescoço. Ai, que bom. Já olhaste à tua volta? Não, ainda não reparei. Disseste que estavas com amigos? Estão aqui mais pessoas então? Sim. Ah, finalmente abriu os olhos. Estou a ver muita gente. Vocês viram-me aqui deitado, foi? Sim. Estava à espera de passar aqui a noite toda. Isto já aconteceu há anos. No hospital vão cuidar de ti. É isso. Então já estão aí, é? Já vão pegar em ti. Ah, estou a ver. Já estou a ver. Ai, meu Deus. Sim, desabafo. O que é isso? Ei lá, nem ouvi a ambulância chegar. Já estão aqui todos. É só preciso um pouquinho de fé. Algo estranho. O que é aquilo? Eu não estou no mesmo sítio. Só nesta altura é que se abriram as percepções. Já te trouxeram até aqui. Eu não estou naquela bolsa. Claro. Como é que vim parar aqui assim? Não te preocupes, estás cá e vais ser ajudado. Quem são aquelas pessoas ali? Começa a ver os amigos espirituais. E acha que aquilo não são bem enfermeiros. Embora eles se mostrem com vestes tipo bata, branca, etc. São amigos, diz ele. E está alguém de bata branca à tua volta? Estão. São eles que vão tratar de ti. Mas isto é estranho. Parecem pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Porquê? Nunca vi assim pessoas. Transmitem serenidade. Sim, parecem apóstolos, sei lá. Sentes amor no rosto deles. Isto é uma organização vossa. Podes estar descontraído. Até já nem me apetecia mais sair daqui. Sentia-se tão bem. Vão cuidar de ti. Será que estou a ver? Está aqui uma luz? Ora essa. Que bonito. Estão-me a convidar com as mãos estendidas. Então vais com eles para o hospital. Mas aquilo não é o 112? São médicos na mesma. Sim, porque eu já não estou na bolsa. Onde é que estou? Como vim parar aqui? Estás entre amigos. No meio de amigos. Então vocês já me trouxeram para aqui. Nem me apercebi. Estavas revoltado, revolta e dores. Nem me podia mexer. Esquece. Eu esqueço, já não os consigo apanhar. Deixa isso nas mãos de Deus. Esses amigos vão cuidar de ti. Que maravilhoso. Estão a estender-me as mãos. Vai com eles. Posso ir com eles? Vai à vontade, confia neles. Confio. Olha, obrigado, eles são médicos. Vão já tratar-me. Vou-me entender com eles. Os casos não são sempre assim, não é? São muito diferentes. Mas neste caso nem foi preciso estar-lhe a explicar, que lhe ia fazer muita confusão, que ele já estava do outro lado. O importante é que quando estamos fechados vibratoriamente e não conseguimos ver e ouvir quem nos vem ajudar, é nós conseguirmos nestes trabalhos, por exemplo, tirá-los do charco de emoções difíceis, não é? Introduzir-lhes elementos, informação que os façam sentir bem e logo as percepções visuais, auditivas começam a abrir-se. Quando eles já estão em contacto, em condições de dialogar com os amigos espirituais, eles fazem o resto, não é? O importante é fazer essa ponte. E há coisas que nós aqui no plano material não damos muita importância, mas o facto é que em termos operacionais, para cada um de nós,
elas são muito importantes. E sabem que todos nós, desde a infância, temos lembranças, temos memórias, em que umas são custosas quando a gente as tem, quer que elas passem ligeirinho e não voltem. São as memórias dolorosas, não nos interessa. Mas temos outras memórias que, por contraste, são muito boas. São as memórias que desde a infância nós temos, algures na nossa experiência, em que quando as revivemos nós sentimos aquela ternura, aquela alegria interior, aquela felicidade interior, aquele bem-estar interior que sentimos quando as tivemos. E é importante que cada um de nós consiga localizar na sua experiência esses factos e os vá trazendo para o seu dia-a-dia quando tiver oportunidade para os abrilhantar, para os iluminar, para os polir, não é? Sabem, uma lâmpada dessas de casca, como é que se diz? De campânula transparente, não é? Se ficar num barraco empoeirado, num ano ou dois fica opaca. Parece uma lâmpada fosca. Nós, se não cuidarmos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que vive dentro de nós, também as nossas luzinhas, não é? Começam a ficar opacas. E isso quer dizer que as nossas percepções visuais, auditivas, podem também ter mais dificuldade em ver aquilo que nos interessa quando partirmos. Em muitos destes casos, não quer dizer que seja sempre assim, quando o nosso corpo entra de forma irreversível e cai para o lado, gasto, não é? No caos orgânico, parece haver momentos de inconsciência durante o desligamento e, passado um tempo indefinido ou indeterminado, nós voltamos a nós já no plano espiritual. E o nosso corpo espiritual tem dedos, é careca ou tem cabelo, óculos simulados em matéria espiritual, não é? Às vezes invisuais já têm descrito que já nem a bengala tem, não é? Depende dos casos, depende do que a mente de cada um engendra. Mas o facto é que não vamos achar que há qualquer coisa diferente, mas não sabemos bem o que é. Se nós usarmos as nossas memórias afetivas e nos habituarmos a lidar com elas, vamos estar sempre a conseguir que as nossas percepções espirituais consigam alçar-se a patamares em que vemos quem nos pode ajudar, que são os espíritos que têm uma vida saudável, não é? Que infundem paz, que são ativos, que são construtivos e que sabem como nos ajudar, não é? Então é muito importante nós colecionarmos essas memórias e usarmos-las para nos sentirmos bem, não é? Isso vai nos dar muitas possibilidades de melhoria. Então, basicamente, era esta a apresentação que tínhamos para hoje. Não sei se consegui ser suficientemente explícito, mas isto é um mundo. Isto nunca se acaba de aprender, de refletir, de perguntar, não é? De estudar. E hoje foi apenas mais uma singela contribuição que trouxemos hoje. Esperamos que tenha sido de alguma forma útil, quer para mim, quer para os senhores. Que eu não vim ensinar nada a ninguém, vim partilhar reflexões que são minhas e que certamente poderão ser enriquecidas com as observações dos presentes.